Está bonito, Sebastião, não te preocupa. Sebastião, o teu áudio não está saindo. O microfone está ligado, Sebastião. Acho que é o problema no fone mesmo, não na conexão. Tenta usar sem o fone, Sebastião. Tenta tirar o microfone. Tenta tirar o fone, aliás. Vocês estão me escutando agora? Estão escutando, Agora gente? sim, sem o fone. Não te Gente, preocupa olha, que tá eu bonito. estou... Posso falar? Eu Pode. estou maravilhado com essa apresentação. Tá incrível, impecável. Quero parabenizar a presença aqui da professora que nos antecipou, a Beatriz, e dizer que é uma honra estar no Webnaipe, é um nome tão chique assim, né? E para mim é ser o último das equipes. Tá um pouco escuro, tá demais, dá de me olhar, né? Ser o último da equipe acarreta uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei muito, assim, sabe, relutando com a informação. Então, o nosso trabalho, ele vincula a tipologia textual. Então, nós estamos aqui para representar um pouco da tipologia textual, e que a tipologia textual, literalmente, ela vai fazer um apanhado em uma situação, e nós vamos tentar trazer essa questão para os nossos dias atuais. Aí nós iniciamos esse trabalho com a tipologia textual com uma citação de Daniele e de Ana. Ela diz que a tipologia textuais são tipos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos definidos. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Definidos de relatar os acontecimentos, descrever uma pessoa, defender ou expressar uma ideia, ensinar ou fazer algo, e assim sucessivamente. E desde já ela nos dá credenciamento desse processo de tipologia textual. Nós vamos ter o tipo de narração, nós teremos o processo descritivo, o processo dissertativo, o processo expositivo e o processo injuntivo, que todo esse processo está incluído no contexto escolar, mais ou menos estão ligados, focalizados quando se trata de leitura multissemiótica ou textos multimodais. E isso não se pode retirar, é implacável. Voltando lá, Poliana, rapidinho, e eu quero confirmar o que ela diz com o professor Luiz Carlos de Travaglia, da UFBerlândia de Minas Gerais. Ele usa, quase se associando desse mesmo conceito, para dizer que os textos que diferentes tipos eles se instauram devido à instância e à existência de modo de interação e o seu processo de interlocuções. Então, isso faz com que esses textos se aglomerem, ou seja, criem norte a uma educação, tanto uma educação social como uma educação escolar. Pode passar. O primeiro passo que nós temos é o processo de narração. Nós temos, de acordo com o dicionário Inforpédio de língua portuguesa, ele nos traz uma informação de narração. É o ato e efeito de narrar um relato minucioso, um fato de acontecimento e sequência de eventos. E no tópico 12, ele nos relata que essa exposição minuciosa, verbal ou escrita, de um universo constituído por personagens, eventos reais ou imaginários, que essas figuras elas estão presentes no nosso dia, ou seja, a nossa mente ela é muito fantasiosa. E é por isso que nós trabalhamos muito com o exemplar, principalmente de anos iniciais, as fábulas de Esopo, da Ruth Rocha, que realmente ela trabalha textos narrativos. E esse texto narrativo, professor, é de suma importância dizer que ele vai trabalhar alguns pontos de elementos narrativos que são importantíssimos para um aprendizagem contínuo de uma criança, quanto também para aqueles que não estão na escola, quando professor. Às vezes nos preocupamos em repassar o conteúdo, mas não nos preocupamos, às vezes, em aprender de verdade o conteúdo. Estou maravilhado com a apresentação da primeira professora, que realmente ela detona. Esses elementos, eles tais por si o que, quem, quando, onde e para quem. Esse o que, literalmente, está ligado ao assunto central do trama, que acontece em todo o cenário, principalmente quando se envolve narração, né?
onde há um processo de narração, onde há uma história, onde há personagem, onde há uma imaginação fertilizada, na melhor maneira dizendo, né? Melhor forma de dizer, uma imaginação fertilizada. O quem, que são os personagens que estão envolvidos, esse processo do quanto realmente ele vai indicar o momento em que a história ali está acontecendo. Já o aonde apresenta o local, ou seja, o local aonde a narrativa ocorre. E esse processo elementário da narrativa, o para quem, ele vai ligar a contação de história, que ele pode fazer tipo da história, ou seja, e não pode participar. Essa parte de inter-relação é muito interessante, porque aquele que conta a história é o narrador, mas ao mesmo tempo que ele conta, ele pode ser um narrador-personagem. E esse para quem é interessante. Essas características consigo dos elementos narrativos, ele vem consigo recheado de sequência. Essa sequência são o que delinha os acontecimentos da história. Esse delineamento da nossa entendimento histórico. E os fatos, não pode esquecer dos fatos e ações, que realmente são a participação dos personagens envolto esse trama. Já os personagens, que é o foco principal, na verdade, esse processo de personagens, professora, são divididos em personagens, que ele pode ser dividido em protagonista, que eles parecem com maior frequência e são mais importantes na história. Essa questão de tempo, o tempo também precisa estar, porque o tempo, dentro da tipologia textual, ele pode ser visto como tempo cronológico ou psicológico. E mais quando se olha para fábulas, nós vamos ter tempos cronológicos, às vezes, exceto psicológico também que aparece. E o local já se diz, né? O local de acontecimento, aonde se desenvolve todo o teor da história. E isso é interessante. Pode passar, Poliana. Aí aqui nós temos alguns exemplares de textos narrativos, de histórias narrativas. Aí nós temos Irmão de Grimm, nós temos Dom Casmurro e temos justamente isso bem que a fábula de Esopo, que eu costumo trabalhar com os meus alunos de anos iniciais, mas lá na prática eu vou explicar de que forma eu trabalho uma fábula com uma criança, de que forma eu trabalho uma fábula com os anos iniciais. Aí você não me lembra assim, olha, professor, está esquecendo disso, certo? Já pode passar, Poliana. Já a descrição, já se diz, o processo descritivo. Esse processo descritivo, ele sempre está presente no nosso contexto social. Só que, nesse processo descritivo, professora, o processo descritivo, deixa eu ver bem aqui, me situar. A tipologia descritiva, levando pela linha de vários acordos, nós vamos ter relatos das características, traços, instintos de facto, lugar, passagem ou pessoa. Ou seja, é uma descrição na sua totalidade. É um processo descritivo que abrange todo um teor. Então, essa descrição ela precisa estar na tipologia textual, porque justamente é o processo que vai descrever todo o acesso da cena e todo o acesso de qualquer coisa, certo? Pode passar, Poliana. Justo. Nesse processo descritivo, descritivos, nós teremos dois tipos. Nós teremos o objetivos e teremos o subjetivo. O objetivo, desde claro, ele vai ligar ao que não há o objetivo, não há um juízo de valor ou uma opinião. É uma descrição que não há um juízo de valor e não opinião. Mesmo que haja expressões subjetivas, não há juízo de valor sobre as questões. Só que ele busca, professora, apontar uma maneira muito realista, muito focalizada ou veríssimo, ou seja, os atributos ligados a algo. Ele é alto, ele é baixo, ele é moreno, ele é assim, ele é aquilo. Ou seja, essa importância, ela precisa estar porque ela focaliza e ela se intermedia na objetividade. Já a subjetividade é uma opinião de apreciação. Ela é uma opinião, ou seja, ela é uma opinião de emoções e que descreve de forma muito nítida a subjetividade, com um objetivo claro, que é valorizar o texto, com muito influenciar os leitores,
através do juízo de valor e o que está sendo observado. Justamente é isso. O que está sendo observado, nós subjugamos ao juízo de valor e fazemos as nossas observações. Já nas características dele, que nós ligamos para a descrição, nós vamos literalmente ter atributos e aspectos que nossa amiga Poliana já mencionou até aí, e nós vamos ter o retrato verbal, que uma equipe já nos antecipou, do retrato verbal, ou seja, esse retrato verbal sobre algo vai ser uma descrição na sua totalidade. Eu estou vendo a professora de cabelo amarrado, de óculos chique, estava com aparelho, estava com brinco, então estou vendo a outra professora aqui, estou vendo os meus alunos, essa é uma descrição de retrato verbal. Ou seja, como também tem por objetivo nas suas características valorizar os detalhes. Os detalhes de uma descrição são de suma importância. É de suma importância e relevância para um processo descritivo e avançar para o entendimento da criança. Ou seja, uma história com descrição detalhada é atrativa a uma criança. Uma história com descrição de detalhes é um atrativo para até o leitor, como nós leitores, né? Letramentos, letrados, nós lemos e nós, com detalhe, nos chama a atenção. Há uma referência maior, há argumentos maiores, você consegue captar literalmente a história por conta dos detalhes que existem na história. Aí nós temos o excesso. Esse excesso, professora, ele vai estar ligado ao excesso de adjetivos, ou seja, o excesso desses adjetivos vai ser muito claro, vai ser claro, né? Esse adjetivo de qualidade. Olha, ela é bonita. Olha, a história vai detalhar que ela era assim. Então, esses adjetivos, eles precisam estar entre eles interligados, porque vai dar combinação à história. Já os verbos de ligação, que nós podemos classificar neles como o seu, está, o parecer, sempre vai estar, porque o seu comparação, eles vai estar presente, porque sempre precisa se fazer uma comparação de seu estar nesse verbo. E isso é interessante. E a última, que nós usamos muitos, e existe no texto, segundo o autor, e ela descreve o processo de tipologia textual, professora, nós vamos ver que há uma metáfora e comparação. Os exageros sempre existirão em um conto de fada. Os exageros sempre existirão em fábulas. Ou seja, os exageros da descrição, ele acontecerá. E quando nós vemos para o exemplar, nós vamos ver aqui o processo de descrição, nós podemos ver esse processo descritivo presente no manual de instrução. Ou quando você compra vamos dizer, uma máquina de lavar, você automaticamente, a primeira coisa que você faz é ler os manuais de instrução, que ele vai lhe instruir como habilitar ao acesso daquela máquina. Temos a biografia. E quando eu trabalho com os meus alunos, tipologia textual, automaticamente que eu procuro alertar ele é sobre a biografia. Porque na biografia vai vir descrito todo o processo, toda a história ou seja, do autor ou criador do livro. Pode passar, Poliana. Gente, aqui o clima está pesado, sabe? Mas está indo, glória a Deus, está indo. Aí nós vamos ter o processo de dissertação. Nós vamos ter essa dissertação que automaticamente, essa dissertação, professora, o dicionário da Impede, onde for tirar essas informações conceituais, ele vai dizer é o ato, efeito de dissertar e apresentar o tema de forma sistemática, a exposição desenvolvida, nós vamos ter, literalmente, essa exposição efetuada nas universidades, o trabalho escrito, ou seja, publicidade, júri, obtenção de grau de mestre para de mestrado, ou seja, ou melhor dizendo, discurso ou pré-eleição. Essa dissertação, no geral, ela é uma opinativa e argumentativa. Isso pode ser persuasiva, que de fato pode acontecer, no intuito de defender uma ideia ou um conceito de determinado assunto, por esse processo de dissertar. Quando se fala em dissertação, melhor dizendo, nós ligamos logo ao Enem. O Enem é uma das provas que exerce muito esse processo dissertativo. E nesse processo dissertativo do Enem, e todo o processo de dissertação se engloba as suas principais características.
E nessas características que vocês estão vendo aí, que está sendo repassado, nós temos o texto que será escrito na terceira pessoa do plural, que somos nós, o processo do uso do nós e eles. Nós temos a apropriação, ou seja, a presença de apropriações, opiniões e juízo de valor do autor do texto. Nós vamos ter o foco na narração da opinião do autor a de alguém. Nós vamos ter o uso de norma culta, linguagem formal. Nós vamos recorrer, que está bem recorrer, a coerência, a coesão para criar um argumento lógico bem conectado por elemento coesivo, ou seja, não é porque é uma dissertação em que equivale a minha opinião que eu posso fazer de qualquer jeito. As minhas opiniões e as minhas ordens, a minha coesão e coerência, elas precisam estar conectadas. Isso tudo retrata a tipologia ou a tipologia textual. E nós vamos ter a utilização de dados, exemplo estatístico de outra pesquisa para melhorar as ideias, ou seja, vamos nos aprofundar de pesquisas para fundamentar o nosso trabalho, em cima daquele trabalho, argumentar sobre cima da nossa pesquisa. É algo muito extraordinário para quem está me ouvindo, porque fica algo muito conexo no processo de coesão e coerência, que ele precisa estar presente em uma dissertação. Não é porque eu vou expor minha opinião que eu vou expor de qualquer jeito. Eu preciso estar coerente naquilo que eu estou defendendo. Eu preciso estar coerente naquilo que eu estou afirmando de acordo com a minha tese. E nós temos, por último, as explicações fundamentadas, que eu já falei, que fundamentadas em autores, por exemplo, para a defesa de más propriedades. Para me defender uma monografia, eu preciso me apropriar de outros autores que defendem aquele tema, claro, para me ter argumento, e o meu argumento coincidir com o argumento do autor a quem está sendo privilegiado. Entre eles, como já foi falado, nós temos exemplares dessa dissertação. Esses exemplares dissertativos, nós temos a monografia, artigos, resenhas, ensaios e editoriais. Vamos começar por parte. Esse processo de monografia, justamente, são aquele que nós fazemos, voltando lá, Poliana, são aquele que nós fazemos ao término do curso. Outras pessoas fazem quando está prestes a concluir o curso. Então, onde você vai se apropriar de autores que defendem essa ideia e expor a sua argumentação expositiva, opinitiva ou argumentativa presente no seu trabalho. Vai ter o artigo também, que exige muito da opinião do criador da obra. Nós teremos as resenhas e nós teremos os ensaios. Esses ensaios que nós falamos são os ensaios científico, formal, literário ou também pode ser informal. Esses ensaios também coincidem em textos de prosa e pode ser levado já para a área de anos iniciais como um grande teor didáticos. E os editoriais, claro que nós temos os jornalísticos. Não podemos interferir de qualquer modo nos editoriais jornalístico, que é ligado a isso, porque realmente, geralmente, esses editoriais, eles parecem no início da coluna e são textos argumentativos. São textos argumentativos. Inclusive, eu trouxe um texto, rapidinho, Polly. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre o peixinho do São Francisco, que esse texto, ele é um texto criado e eu começo a trabalhar com eles para desenvolver na criança o intuito de questionamento da crítica. E, pois acredita, de primeiro ano, eu consegui com que os alunos viessem distorcer uma história que era fantasiosa. E eles começaram a questionar o porquê. Então, essa dissertação não se encaixa aqui na descrição de dissertação, era para me ter citado no processo de descrição. Mas pode passar, Polly. Obrigado, Polly. E, por fim, nós temos também a expositiva, a tipologia expositiva. Quando se fala tipologia expositiva, já falamos, é algo que está exposto, é o processo de se expor. E só ligando com o que diz o dicionário Inforpédio, ele vai falar que é o ato ou efeito de expor, a apresentação organizada de tema de um trabalho sobre um dado assunto, ou modo de dizer, ou fazendo o melhor exemplo de exposição, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos expondo a muitas pessoas que estão assistindo a nossas apresentações. E esse tipo de exposição, professora e alunos, ele pode ser textual,
através de texto e ele pode ser oral, que é o que nós estamos falando. Nós estamos com um slide por meio de texto, é uma exposição, e estamos aqui com o oral, que é o falando, que é o transmitindo as informações. E na página segue as palestras, as entrevistas, seminários, os verbetes que nós utilizamos e nos apropriamos deles, e os verbetes enciclopédicos. Esse semipalestra, todos os alunos sabem, ou seja, o acesso de palestra ao público ou por meio de virtual também. As entrevistas que acontecem, como também entrevistas de emprego, e temos também o processo de seminário, que é o exposto em sala de aula, ou também apresentado para outras equipes. E temos os verbetes de dicionários. Esses verbetes, comentários, ou seja, registros e os apontamentos, etc., que seguem no dicionário, para quem não sabia. E os verbetes enciclopédicos são textos ligados que podem conter informações variadas sobre um assunto. Essas enciclopédias são enciclopédicos, são as informações variadas, que podem conter informações variadas sobre um determinado assunto. Já o processo de injunção, esse processo injuntivo, e eu estava até vendo ele com os colegas reunidos, hoje mesmo no almoço eu comentei sobre ele, que de acordo com o mesmo dicionário de língua portuguesa, o dicionário Forpédio, a injunção é o ato e efeito bem que eu estou com um pouquinho, de injugir e de importar para obrigação, ordem formal de exposição. Ou seja, é o processo, professora, que ele pretende instruir ou ensinar alguém a fazer algo, ao levar a uma sucessão de passos. E essa injunção sempre está presente no nosso dia a dia. Inclusive, professora, ela apresenta uma sucessão de informação. E ela não está desorganizada, ela está organizada. A injunção é o processo de organização. Eles podem ser organizados por pequenos parágrafos ou enumerados por passos, aonde a ideia central é levar uma ação por parte do receptor e o leitor receba a mensagem. Ou seja, é uma ação organizada, injuntiva, em que o autor capta a mensagem e, por meio das organizações, ele faz o processo de execução. Isso nós temos aqui um exemplar, nós temos a bula de um remédio, temos o receituário e temos uma manchete bem explícita bem aí. Ou seja, os passo a passo nos levarão a uma sucessão de acontecimentos. Só voltando à página, Poli, para mim fundamentalizar o que diz a autora Daniela Diana sobre o processo de junção. Segundo Daniela Diana, a junção é um tipo textual que pretende instruir ou ensinar e alguém a fazer algo, por isso apresenta uma sucessão de informação, que é isso que nós estamos fazendo. Estamos ditando nos exemplares essa sucessão que vem também nos versetes e nos manuais de instrução, como também vem na bula e na receita, são um processo injuntivo. Pode passar, Poli, deixa bem rapidinho. Inclusive, professora, quando nós falamos da tipologia textual, voltando para a Base Nacional Curricular, que antes eram os PCNs, nós vamos ter o BNCC, a Base Nacional Curricular, a mais conhecida por todos, a famosa BNCC, em que as habilidades elas estão agrupadas em 4 tipos diferentes de práticas de linguagem, que está ligado à leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística, semiótica. Nós vamos trabalhar texto de semióticos multimodais, em que as imagens e as palavras ela têm informações precisas. E eu quero fundamentar essa parte da linguagem, imagem e texto, quando se trata em informações para os anos iniciais, é que, segundo Dionísio, ele diz uma coisa interessante, Dionísio, em um seu livro, 2008, que ele disse, e na página de 136, que a imagem e a palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada. E isso é interessante, quando a palavra ela se aproxima da imagem, causa impacto chocante na vida do leitor. Já Kreis, eu quero concordar do que, segundo Kreis e Leon, eu não sei pronunciar muito bem,
Ele afirma que a palavra e a imagem juntos não correspondem da mesma maneira que ele dizia a mesma coisa. Mas algo me chamou interessante porque ele diz assim, ó, a palavra significa mas quando acompanhada de imagem. Por sua vez, a imagem, ela significa mais quando acompanhada da escrita. E isso fundamentaliza uma teoria a outra, literalmente, quando se trata no processo tipológico textual, ou seja, a tipologia textual. Já, segundo Xavier, ele vem dizer que a escola, além de ter todo esse fundamento, ela precisa enfrentar desafios postos aos educacionais, voltado à linguística, ou seja, letrar uma nova geração de aprendizagem, informação e de comunicação. Ele diz que exige também o impulso da gente para letrar essas pessoas. Eu quero finalizar, professora, com o documento do Que Diz Brasil, em que o livro do Brasil, né, que são as leis de 1988, e na página 143, finalizar com isso, ligado à tipologia textual, que se trabalha em vários ramos, literaturas, contos, fadas, vai dizer que a leitura e a história é o momento em que as crianças ela podem conhecer a forma de viver, pensar e agir no universo de valores. E para fundamentar o que diz ela, quero fechar com segundo Coelho, a literatura expressa uma determinada experiência humana. E isso é interessante. Esse texto literário, essas cargas de informações prevalecem e são de suma importância para o crescimento do aluno. E é por isso que nós temos aqui a prática, que nós trouxemos justamente uma das fábulas de Esopo, mas nessa tipologia aí textual, nós podemos abordar inúmeros ângulos, tanto voltado para a linguagem, quanto voltado para a aprendizagem matemática. Pode passar aí, Polly. Eu tenho que colocar. Boa tarde, gente. Eu vou fazer a narração desse texto, A Cigarra e a Formiga, só que é uma versão um pouquinho diferente. Eu vou apresentar nesse momento agora, tá certo? Dá o play, Paulo. A Cigarra e a Formiga. Em um belo dia de verão, as formigas estavam trabalhando para montar um estoque para o inverno. Porém, a cigarra, que vivia a cantar, admirada com o esforço da formiga, pôs-se a indagar. Por que não aproveita, amiga formiga, o lindo dia para descansar? Porque o inverno está chegando e o meu estoque preciso completar. Veja como ele está. Quantas folhas tem no armário da formiga? Aí essa indagação é para que as crianças contem. Porém, a cigarra, insatisfeita com o trabalho da formiga, continuou a perguntar. E se você guardar as folhas que estão com você, poderá descansar. Quantas folhas vão ficar no armário da formiga? Dona Cigarra, mesmo com estas folhas, meu estoque não vai ficar completo. Veja. Outro dia, a cena se repetia. A cigarra continuava a cantar e a formiga a trabalhar. E a dona Cigarra, mais uma vez, perguntou: e aí, formiga, já terminou? Não, agora que tenho 15 folhas no estoque. Veja no meu armário. Quantas folhas será que tem do outro lado? Mas só vi 6, dona Formiga. Onde estão as outras? As outras estão do outro lado, dona Cigarra. Dê uma olhadinha. Agora, dona Formiga, vou completar o meu estoque com estas folhas que colhi de manhã e ficarei com 21 folhas. Quantas folhas, dona Formiga, colheu de manhã? A dona Formiga estava ficando preparada para o inverno, guardando a comida dela. E a curiosa dona Cigarra se pôs a perguntar: e na gaveta, o que tem?
Olha, dona Cigarra, se eu colocar essas ervilhas na gaveta, ficarei com 25 ervilhas. A Cigarra, curiosa para descobrir quantas ervilhas tinham na gaveta, se aproximou e contou e abriu. Quantas ervilhas tinham? Dona Formiga estava preparada para o forte frio do inverno. Só tinha uma dúvida: qual alimento tinha de maior quantidade? E chamou a Dona Cigarra para ajudá-la. Dona Cigarra, me ajude a descobrir qual alimento tem em maior quantidade. Claro que é sim, amiga Formiga. Deixe-me ver o seu armário. Dona Formiga, eu contei aqui e vi mais ervilhas do que folhas, pois você tem 21 folhas e 25 ervilhas. Finalmente o inverno chegou. E como já conhecemos esta velha história, a cigarra não tinha comida, foi pedir ajuda. A formiga bondosa compartilhou os alimentos dela com a cigarra, porém com a condição de animar as festas de inverno no formigueiro. Moral da história: a verdadeira amizade sempre prevalece. Então, nas fábulas, sempre são usados personagens como animais, para se passar uma moral de uma história. Então, nesse texto, a gente escolheu um texto um pouquinho diferente, porque todo mundo já conhecia a antiga versão da cigarra e da formiga, e nesse texto a gente pôde também trabalhar quantidade, valores, a gente pode trabalhar lado direito e esquerdo, então, lateralidade. Então, a gente fez para fazer tanto uma junção do texto original, como uma adaptação de uma nova forma de como usar esse texto. Obrigada a todos. Justamente, professora, só fechando aqui, justamente quem trabalha com anos iniciais entende que vai trabalhar com matemática também. Então, esse texto vai envolver tanto a leitura e como também levar em consideração números, que é um dos temas privilegiados da matemática, né? E com relação ao texto das fábulas, que eu trabalho com os anos iniciais, com a língua portuguesa, eu pego uma pequena fábula e leio com os alunos a fábula, e aí nós iremos selecionar algumas palavras, irão pintar algumas palavras ou sílabas que eu citar. Eles vão despertando essa curiosidade e procurando a sílaba e pintando. Meu nome é Sebastião, aluno da turma de pedagogia do Polo Gicatu. É um prazer estar aqui representando minha equipe e estamos nós ligados com vocês também. É isso, professora. Eu vou passar a fala para a professora Claudier. Eu estou assim, muito emocionada. Eu vou aproveitar o gancho da emoção dela e vou falar coisas mais técnicas das apresentações de vocês. Não só retomando um pouco da minha fala. Eu falei para vocês no começo sobre linguística aplicada. Falei a proposta e a história da linguística aplicada. É interessante que no decorrer da nossa disciplina de linguística aplicada, ela começa a se interessar pela língua real, a língua em uso. Quando isso chega na escola, isso vai impactando de diversas formas, e é basicamente isso que vocês apresentaram. A primeira coisa que foi falada sobre letramento. Não adianta eu alfabetizar o meu aluno se eu ensino para ele coisas que não fazem parte do dia a dia dele. O objetivo da linguística aplicada é a linguagem em uso. Então, o meu aluno que está sendo alfabetizado, ele precisa ter acesso a textos que fazem parte da língua em uso dele. E isso vira letramento. Depois, vocês vão falar sobre texto, sobre a importância de trabalhar o texto na sala de aula. Por que isso é importante? Porque a linguística aplicada pensa na língua em uso, a língua real. E nós falamos através dos textos. Depois, vocês foram falar sobre gêneros textuais. Os textos se materializam através dos gêneros. Vocês sabem como é que funciona uma carta, vocês sabem como é que funciona um e-mail, vocês sabem como é que funciona um bilhete, uma lista de compras. Então, a nossa forma de se comunicar na sociedade é através dos gêneros textuais. Então, mais uma vez, a linguística aplicada está lá.
Depois vocês foram falar sobre as concepções de linguagem de Bakhtin. Se eu penso numa linguagem viva, numa linguagem marcada por sujeitos, uma linguagem que tem uma história, na hora de eu ensinar isso para o meu aluno, eu não vou utilizar os textos soltos, eu não vou utilizar gêneros soltos, eu vou utilizar gêneros que façam sentido para esse aluno e que façam com que ele evolua como sujeito social, que ele pense nos valores dele, independente de qual seja o nível de escolaridade dele. E aí depois vocês foram falar sobre variação linguística. E na sala de aula chega aluno com diversas variações. Eu posso receber um aluno que vai falar problema, e posso receber um aluno que vai falar problema e vai rir desse aluno que fala problema. Então, é uma oportunidade de eu refletir sobre a variação linguística e combater o preconceito linguístico. E no meio de tudo isso, os textos, eles não são mais só escritos, eles não são só falados, eles são multimodais. Então, nós vivemos numa sociedade marcada pelas cores, pelas formas, por 1000 elementos, e o meu aluno precisa aprender a ler esse texto verdadeiramente, seja ele feito com palavras e seja ele feito com outros signos, são outras semioses que a gente chama na nossa área. Então, se eu tenho um livro que ele tem uma parte preta e um fundo vermelho, eu sei que o foco é no vermelho. Se eu tenho um livro que é cheio de iconezinhos, esses ícones que foram escolhidos aqui, eles não são aleatórios, eles têm uma significação. Se eu tenho um texto mais tradicional, ó, esse livro é da década de 90, esse não. E aí a gente vai vendo que o aluno vai ter acesso a formas de linguagem multimodais, e eu preciso ensinar o meu aluno a ler essas formas multimodais, porque como prega a linguística aplicada, o importar ao aluno essa língua viva, essa língua real em uso. Então, eu queria parabenizar vocês por todo esse percurso de mostrar diversas formas de trabalhar essa língua em uso nas séries iniciais. Foi um prazer ver as apresentações de vocês, ver vocês falando da Magna Soares, da Roxane Rojo, da Ângela Paiva Dionísio, que vocês usaram muito. O livro que vocês citaram foi justamente aqui, Gênero e Ensino, e fazer com que isso fique bem claro na cabeça de vocês. A linguagem ela é viva, a linguagem ela é variável, ela é multimodal, e eu preciso levar para a minha sala de aula essa linguagem viva e multimodal, e não uma linguagem morta, distante da realidade do meu aluno. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo seminário de vocês, viu? Era isso que eu queria dizer. Claudiane, antes do professor Jomerson falar e eu já finalizar, quando tu fostes convidada, eu justamente quis fazer esse percurso, mas dentro de uma linha em que envolvesse a nossa área, que é a linguística, que foi o que tu fizestes, perdão. Como eles não são estudantes do curso de letras, então seria inviável fazer essa ponte histórica. Então, eu correlacionei a disciplina para que eles andassem, para que eles passeassem sem perceber pelas intervenções lá da linguística, no que tange todos esses emaranhados de informação, todos os aspectos sociais. Então, quer dizer, nós perpassamos pela análise do discurso, onde ficou compreendido os gêneros textuais, os textuais que a gente vai chamar lá de textos modais, os textos modais, que é a linguagem verbal, não verbal, passeamos por todas essas correntes, por toda essa contextualização, para que chegássemos, então, ao ápice, que foi esse momento a qual Sebastian trouxe a exposição final, que foram as tipologias textuais. E dentro desse emaranhado de informações, eu vinculei a eles, foram que essas vozes, essas interlocuções fossem aplicadas à sala de aula especial fundamental menor. Como se trabalharia alfabetização, letramento, gênero textuais, textos modais, variação linguística, considerando que no ensino público nós recebemos essa clientela. São esses alunos em que nós recebemos. Então, o passeio por tudo isso foi intencional, sem que eles percebessem que a abordagem estava perpassando lá pelo curso de letras, mas que tinha que ter um viés pedagógico, que foram as práticas. E ficou bem claro, acredito que para eles, e mais claro agora,
Então, a disciplina, o nosso contexto, ele se sobrepõe somente às interlocuções, mas associamos toda a contextualização a uma prática, ao universo de práticas. E eu acho que ficou bem claro para ti quando tu trouxeste todo esse emaranhado de informação e fez com que eles percebessem o trajeto que, enquanto tu iniciaste lá com as informações históricas, perpassando pelo período pelo período histórico mesmo, pelo período de sustentação da corrente, tá? Foi o período lá da Segunda Guerra Mundial. Eles caminharam lentamente por tudo isso, fazendo as aplicabilidades em sala de aula. Eu, como professora, eu quase não tive palavras assim para adjetivar, né? Porque eu acho que só adjetivos seriam poucos. Porque a turma em si estavam desagradados. E eu acredito que eu recuperei um pouco a autoestima deles, principalmente no que tange esse momento de distanciamento social, porque nós sabemos que para os nossos alunos é muito difícil. É difícil, às vezes, você captar essas informações presencialmente, imagina distancialmente, né? E nós temos as dificuldades porque a internet, os dados móveis, eles não são fiéis. No momento em que nós estamos ali em busca desse conhecimento, o sinal oscila, e dentro de tudo isso eu tive essa preocupação, se no momento da apresentação oscilar, tanto que a segunda convidada ela não pôde estar, tá? Em decorrência, eu até quero justificar, porque nós fazemos um trabalho também distancial, e ela está distante, ela não mora aqui em São Luís, tá? Ela mora, se eu não estou enganada, em Chapadinha, e estamos dentro de um trabalho, resolvi convidar, e não deu para ela participar, porque como o tempo está nós estamos no tempo de chuva, então a internet oscila. E ela não pôde, então já justificando a ausência dela. Mas eu te agradeço por fazer todos esses links, agradeço aos meus alunos, eu acho até que eu fiquei mais nervosa que eles, porque a responsabilidade maior era minha. No início, eu estava dizendo a eles, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Mas quando as coisas vão acontecendo, quando eu iniciei o texto, que eu tive que falar os objetivos, porque eu é que já estava nervosa, como seria a apresentação, a gente toma para si responsabilidade. E eu tinha vocês que estavam aqui como parceiros, que estão aqui como parceiros, e como convidados. Mas também tinha os familiares dos alunos. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. O objetivo não era só as apresentações, porque essa nós já tínhamos feito em sala, né? Eu concebo esses momentos ímpares como sala, nós já tínhamos feito, precisamos mudar, e as mudanças foram significativas, onde eles tiveram essas autonomias para fazer as inferências no trabalho, na projeção dos trabalhos. Isso foi digno, foi maravilhoso, tá? Todo mundo foi 10, como eles já estão colocando ali, não tenho notas menores, porque mais do que a apresentação e mais do que um dado numérico, eu quis mostrar para todos de Itapecuru que vocês podem e que vocês são capazes, tá? Então, eu não quis só fazer essa exposição, porque a exposição nós já tínhamos feito, e eu poderia não, e eu dei atribuir nota, mas mostrar para o município de Icatu que nós temos profissionais brilhantes, tá? Que são vocês. Então, desde o primeiro dia, eu venho levantando a autoestima e lançando desafios, não só levantar a autoestima, mas sempre lançando desafio, e aí eles estão. Eu digo, olha, a zona de conforto é muito boa, mas nós precisamos sair dela, tá? Então, nós somos responsáveis pela educação, por isso estamos aqui, negando um pouco o final de semana, em busca de algo melhor, de algo ímpar. E são esses os emaranhados que fazem com que o processo de ensino e aprendizagem ele flua. E são essas interlocuções que eu quero para com os alunos. E eu, como professora de português, do curso de letras, né, da área de língua e linguagem, eu já tomo como pronome, já me aposto, meus alunos, né, tomo posse. Os meus alunos
Mas quero te agradecer. Eu estou, assim, lisonjeada. Não vou fechar, porque eu vou passar a palavra para o professor Jomerson. Eu quero lhe agradecer, tá, professor, para que eu possa fazer para que eu possa fazer o encerramento, as palavras finais, tá? Ok, professor, ok. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Professor, eu tinha receio, tive receio aqui, na verdade eu evitei até levantar para ir tomar água, buscar um pouco de água, porque cada apresentação a gente ficava com uma emoção a mais, né? Porque a gente foi vendo as apresentações aí e a gente se surpreendia pela postura acadêmica que esses alunos apresentaram aqui para a gente. De fato, é um desafio você estar numa sala virtual, que sabe que tem muita gente ali olhando você, assistindo você, e eles mantiveram a postura, né? Nós temos aqui a professora Cleudiene, uma doutora, né? Nós temos uma doutora assistindo a gente aqui, então é uma responsabilidade muito grande. E eu fico imensamente feliz em ver os maravilhosos profissionais que estão aí se formando no Polo de Catu, na turma de pedagogia em especial. Eu tenho certeza que essa turma dará muito orgulho para as respectivas cidades, principalmente, porque nós temos alunos aqui de Catu, de Axixá, nós temos alunos de Juscelino, de Cachoeira, de Morros, então ver cada um desses alunos trabalhando incansavelmente para fazer um evento como este, para fazer apresentações impecáveis como estas, é realmente um motivo de muita alegria. E eu quero aqui parabenizar cada um de vocês, sem excluir ninguém, porque eu tenho certeza que isso aqui foi um trabalho em equipe, foi um trabalho em que vocês, todos vocês, deram um duro danado para conseguir fazer com que essas apresentações saíssem de maneira tão maravilhosa como saíram aqui, turma. Eu estou imensamente feliz e agradecido por ter participado desta tarde tão agradável, vendo apresentações tão maravilhosas, a apresentação da professora Cleidiane é excelente. Gente, a minha área de formação é química. Eu, assim, nunca tive, vou confessar que eu nunca tive muito interesse pela área pela disciplina que envolva linguagem, etc. Mas eu fiquei imensamente com vontade de fazer o curso de letras agora. Eu fiquei com uma grande vontade de fazer o curso de letras, porque, sinceramente, foram apresentações maravilhosas. Muito, muito boas mesmo. Então, assim, eu espero que vocês continuem com essa determinação, continuem com esse foco, continuem com essa vontade de querer ser melhor a cada dia, de querer aprender cada vez mais, e continuem buscando esse conhecimento, porque vocês terão muito a acrescentar em nossa sociedade, com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Muitíssimo obrigado pela honra que foi ver vocês aqui nesta tarde. Todos vocês, professora Helena, professora Cleidiane, todos, muitíssimo obrigado mesmo. E parabéns a todos, viu? Eu só quero deixar um lembrete para os nossos alunos, que os nossos encontros, eles vão finalizar hoje, mas não terminam. Hoje, mas não terminam, tá? Porque amanhã nós temos aula. Nós teremos que completar, né, a nossa programação, então nós não estamos finalizando. Amanhã nós temos outras atividades para contextualizar o momento, tá? Quero agradecer ao professor Jomerson, a professora, mais uma vez, professora Claudine, muito obrigado, ó, parceira, obrigada. E finalizar, de acordo com o que já foi comentado pelos nossos alunos, eu agora finalizo com a arte poética, onde escolhi um trecho do poema de Fernando Sabino, que diz assim: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada e do sonho uma ponte. E nós que estamos na educação somos sempre pontes, somos sempre extensão para com os nossos alunos, para com o meio, tá?
E é o que eu sempre falo, que devemos ser sempre o referencial, tá? Em tudo que fizemos, tudo que fazemos, somos referências, tá? É o que eu falo a vocês, né? Sempre digo, a zona de conforto, ela é boa, mas nós precisamos sair, tá? Sair da zona de conforto e buscar experiências ímpares em nossas vidas. E eu, como professora, acredito no potencial de cada um de vocês. Hoje, as minhas lágrimas foram lágrimas de emoções, de ver das nossas lutas, né? das nossas atividades incansáveis, porque essa semana ela foi uma semana repleta de muita atividade, né? De refazer as propostas para apresentação, de trabalho em grupo, de ouvir aquele que desistiu, aquele que não queria mais, mas, enfim, conseguimos desenvolver a prática. E nós estamos todos de parabéns. Em especial, está de parabéns o Polo de Catu, tá? A qual está aí formando muitos pedagogos, independente da localidade, mas a resposta é sempre a mesma. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, muito obrigada a todos vocês, tá? Um forte abraço e para os nossos alunos que amanhã, 8h10, estamos em sala. Não esqueça. Professora, eu pensei que a gente estaria livre amanhã. Não, na nossa programação, não. E o nosso horário é 8h10. Pois é, porque são 6 horas. Pois é, mas a nossa tolerância 8 horas, tolerância 10 minutos. Eu conto com vocês para que a gente possa fazer ainda essas interações. Então, finalizou. Tá, gente? Professora. Oi, amada. Rapidinho. Eu vou falar para a professora Claudiene que foi um prazer ouvi-la. Infelizmente, o tempo foi muito curto. Sim. Eu vou fazer o seguinte, da próxima vez que eu for falar alguma coisa, eu aviso a Helena e ela avisa vocês, e aí vocês têm acesso às minhas vozes, à minha aparência, pelas redes sociais, tá bom? Pronto, fazemos aí essa ponte, Tá vamos bem. fazer essa ponte. Mas, Estela, obrigada pelas palavras, viu? É sempre bom ouvir elogios, e os elogios de vocês foram muito gratificantes. Eu falo demais, eu não posso negar. A minha apresentação foi curta, eu espero que tenha aprendido um pouquinho, e eu estou sempre aí, se vocês quiserem me convidar para falar qualquer coisa, eu acredito que o conhecimento ele precisa ser compartilhado, independente de qual seja a minha titulação, meu objetivo de vida sempre foi ensinar, então foi um prazer aceitar o convite da professora Helena e estar aqui com vocês, e passar um pouquinho do que eu aprendi durante esses anos de academia. Muito obrigada por todos os elogios, eu fico muito feliz de tudo que eu li aqui hoje, muito obrigada. Tá, todos nós. Então, estamos encerrando, né, professor John Overton? Então, estamos encerrando esse momento. Os nossos, muito obrigados a todos vocês, e finalizamos nosso webinar. Espero daqui a mais na frente vocês estarem com outros webinars, tá? E possam organizar de forma bem mais ampla, talvez, né? E onde possamos ter mais vozes, mais pessoas convidadas, e que não seja mais professor, que sejam vocês responsáveis por todas as ações, tá bom? Então, um forte beijo, o meu muito obrigado a todos que apresentaram os trabalhos, a Poliana, que é sempre uma parceira da turma, uma parceira nas aulas, né? Então, meu muito obrigado. Hoje eu vou dormir na calma. Pessoal, A gente vai ter aquele print com as câmeras ligadas. eu ia pedir isso agora, professor, tirar um print. Tirar uma foto, verdade, Isso muito mesmo. bem. Bem lembrado, Verdade, abra as câmeras para a gente tirar uma foto. Verdade, eu havia esquecido. Quem pode tirar? Eu estou com o celular aqui. Quem pode Eu vou tirar o print aqui, professor, e mando já no grupo da turma de pedagogia, tá bom? Aí eu também vou tirar print e mando para a Helena. Bom. Vamos abrindo a câmera aí, todo mundo dá um sorriso aí para a câmera. Então, dá até a gente abrindo. Bora lá, gente. Quanto tempo eu não via todos vocês, Rose, Estela, Tati, Andressa. Agora tu lembrou, né? Na hora que tu tá mandando aí parabéns, tu esqueceu o povo de Cachoeira. Tô só te notando. Bom rever todos vocês, viu, pessoal? Saudade de vocês. Espero que logo a gente possa estar novamente juntos lá no nosso polo, tá bom? Vou tirar o primeiro print. Todo mundo sorriu. 1, 2, 3 e...
Tirei um. Vou mandar para a Helena quem tirou os seus. Tirei um também. Então, coloque lá no grupo. Mais um, para caso quem não apareceu tá. apareça. 1, 2, 3 e... Oi, também. Mandei já para a professora Helena. Então, boa noite Gente, para todos nós. tchau para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite, tchau.